Pessoal, bom dia a todos. Para quem não me conhece, eu sou a Jimena, certo? E vou trazer alguns pontos aí mais importantes para a prova. Claro que, na verdade, nós não temos uma bola de cristal para poder fazer uma previsão do que possa vir a cair na prova de amanhã, certo? Mas só para relembrarmos algumas coisas de direito do trabalho. Bom, direito do trabalho, todos nós sabemos, o direito material do trabalho, ele se desenvolve com o seu objeto nuclear, que é a relação de emprego. A relação de emprego, aquela relação de fato e também relação de direito, envolvendo dois sujeitos. O sujeito empregador, que está lá definido no artigo 2º da CLT, e o sujeito empregado, que está assim definido no artigo 3º da Consolidação. O mais importante que eu destacaria na manhã de hoje seria uma espécie de empregado no nosso país, que é o empregado doméstico. Estão lembrados que foram deferidos aos domésticos o quê? Alguns direitos trabalhistas. Quais seriam, Jimena? Nós teríamos a questão do salário mínimo, que ele já tinha, né? Salário mínimo para os empregados domésticos. Nós teríamos também a questão, pessoal, da jornada de trabalho. Eles não tinham jornada de trabalho, eles não tinham horário de trabalho. E nós teríamos uma jornada de até 8 em um dia e 44 na semana. Vê bem, a mesma jornada de labor dos empregados urbanos também para os empregados domésticos. Então, jornada de 8 horas em um dia e 44 na semana. Eles terão direito às horas extras. Olha que importante. Por que eles têm direito às horas extras? Porque eles passaram a ter controle de jornada. Então, eles têm direito às horas extras. Os domésticos também gozam do adicional noturno. Olha que importante, adicional noturno também. Eles vão gozar do quê? Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. Eles gozam de férias, já gozavam de férias também, e vão gozar do quê? Do FGTS e do seguro-desemprego. Então vê bem que questão boa poderia cair na prova amanhã de vocês. Quais são os direitos que foram conferidos aos trabalhadores domésticos? Então nós teríamos jornada de 8 e 44 na semana, horas extras, adicional noturno, seguro-desemprego, FGTS e repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos, certo? Então destacaria os domésticos, porque nas duas últimas provas não caiu nenhuma questão envolvendo doméstico. Então talvez eu apostaria em uma questão sobre domésticos. Pois bem, passando para o próximo ponto, nós temos que a relação de emprego ela acaba se exteriorizando em algo que o texto consolidado chamou de contrato individual de trabalho. Contrato individual de trabalho é o acordo tácito ou expresso correspondente à relação de emprego. Onde é que nós encontramos essa definição no texto consolidado? A saber, artigo 442. Então a CLT chama de contrato de trabalho aquilo que na realidade vem a ser o contrato de emprego. O contrato de trabalho da CLT refere-se ao contrato de emprego. No contrato de emprego, eu destacaria algumas regras do contrato de emprego, né? Eu destacaria a questão da alteração do artigo 468 da CLT. Vira e mexe é objeto de questão de primeira etapa, o artigo 468, querendo saber dos candidatos como é que podem ocorrer alterações no contrato de emprego. E lá no 468 nós temos o quê? Qual é a regra? Podem haver alterações das condições do contrato de emprego. De que forma? Por mútuo consentimento. Deve-se ter a anuência do empregado e que não resulte ainda assim prejuízos diretos ou prejuízos indiretos a este trabalhador. Olha que importante isso, pessoal, certo? Olha que importante. Ainda nas regras do contrato de emprego, além das alterações do contrato de emprego do 468, eu destacaria os institutos da interrupção e da suspensão contratual, porque vira e mexe a prova de vocês ao longo desses anos todos. E se esta prova foi passada por 3 bancas diversas, 10 anos nós tivemos a nossa OAB seccional gaúcha fazendo a prova, depois a partir de 2008 nós tivemos a CESP e o UNB e agora a FGV fazendo a prova.
Nesses anos todos de prova, a primeira etapa, vira e mexe vem questão acerca de interrupção e suspensão do contrato de trabalho. Onde é que nós encontramos a interrupção e a suspensão do contrato de trabalho ou contrato de emprego? Do artigo 471 ao artigo 476-A da CLT. Artigo 471 ao artigo 476-A da CLT. Macete para enfrentar a questão. O que eles exigiram ao longo desses anos? Eles colocam uma hipótese para vocês, e vocês bem sabem disso, e querem saber de vocês para que vocês marquem a assertiva que contenha se é interrupção ou se é suspensão do contrato de emprego. Macete. Tanto na interrupção quanto na suspensão, o empregado não trabalha. Olha que importante. E se deparando com hipótese, seja ela de interrupção ou de suspensão, o empregado não trabalha, não há prestação de labor. Só que nós temos uma diferença. Na suspensão ele não trabalha e não recebe pagamento de salário. E aqui, como eu sempre digo, o exemplo clássico que nós encontramos de suspensão contratual vem a ser a greve. Os trabalhadores não prestam labor para pressionar o empregador por melhores condições de trabalho, e o empregador, como uma contrapressão, ele susta pagamento de salário. Suspensão, não há trabalho e não há pagamento de salário, e o exemplo que eu trago é a greve. Pois bem, já na interrupção, nós não temos prestação de labor, como a suspensão, só que na interrupção haverá pagamento de salário. Repetindo, na interrupção não há trabalho, mas haverá pagamento de salário. E o exemplo que nós nos deparamos como hipótese de interrupção do contrato, férias, pessoal. E aqui o que nós teríamos de mais exemplos, de mais hipóteses para interrupção ou suspensão? Na hora da prova, vocês pensem diante da hipótese que for colocada para vocês, se porventura cair uma questão. Vocês partem da premissa de que não há trabalho prestado pelo empregado. E se questionem o seguinte: nesta hipótese, haverá ou não pagamento de salário? Se não houver pagamento de salário, é suspensão. Se houver pagamento de salário, é interrupção. Claro que aqui, relembrando algumas hipóteses que nós temos de interrupção. Repouso semanal remunerado é hipótese de interrupção, não é isto? As chamadas licenças remuneradas, todas elas são hipóteses de interrupção. Que mais que nós teríamos ainda como interrupção? Todas as hipóteses arroladas no artigo 473 da CLT. Alguém lembra o que nós encontramos lá no 473 da CLT? Licença para casamento, licença no caso de falecimento, doação voluntária de sangue, os dias em que o candidato vai prestar prova de vestibular, o dia que ele vai se alistar eleitor. Lembram-se disso? Essas hipóteses todas que estão arroladas no 473 da CLT são hipóteses de interrupção. E aqui lembrando a vocês uma hipótese de suspensão agora. Aposentadoria por invalidez e suspensão disciplinar. Então vê bem, suspensão disciplinar e aposentadoria por invalidez são hipóteses de suspensão do contrato de trabalho. Repetindo novamente o macete. Te depara com a questão e verifica, não há pagamento, não há prestação de labor. E aí vocês devem se questionar, há ou não, sim ou não, pagamento de salário. Se não houver, te atira para a assertiva que contém a expressão suspensão. Se houver pagamento de salário, tu marca a assertiva que contenha lá a hipótese de interrupção. E para finalizar com relação a direito material do trabalho, eu chamo a atenção e eu destacaria o Instituto das Estabilidades Provisórias, pessoal. Olha que importante a questão das estabilidades provisórias. O que é ser detentor de estabilidade provisória no nosso país? É eu ser protegida em um determinado lapso temporal, é eu ser protegida em um determinado espaço de tempo, e nesse espaço de tempo que a legislação coloca em cada hipótese que eu já vou testar, que eu passo já a destacar, se estabelece que eu não poderei ser despedida sem justa causa.
O detentor de estabilidade provisória, ele não pode sofrer uma despedida sem justa causa ou uma despedida arbitrária. E se ele for despedido, a única forma de se extinguir o contrato de emprego desse detentor de estabilidade provisória é se ele cometer aquelas faltas graves tipificadas no artigo 482 da CLT. Né? Se ele cometer uma daquelas hipóteses de faltas graves do 482 na CLT, o que acontece? Ele será despedido por justa causa. Aqui eu chamo a atenção para a súmula 379 do TST. A súmula 379 do TST estabelece que se o dirigente sindical cometer falta grave, aquelas do 482 da CLT, há necessidade, há uma imposição do empregador, o quê? Ajuizar inquérito para apuração de falta grave. Dirigente sindical, de novo, se comete falta grave, ele pode ser despedido por justa causa. Sim, ele será, mas há uma imposição desta súmula 379 do empregador ajuizar uma ação específica denominada de inquérito para apuração de falta grave, certo? Então chama atenção. Pessoal, com relação às estabilidades provisórias, quem são os detentores, para relembrarmos como uma última lembrança antes da prova? O dirigente sindical, né? Desde quando? Qual é o lapso temporal? Desde o registro da sua candidatura, vê bem, registro. Por que se colocou os prazos mais ampliados para o dirigente sindical? Se deu estabilidade provisória para os dirigentes sindicais no nosso país para evitar que eles sofressem represálias do empregador. Então não é quando ele é eleito, não. É desde o seu registro à candidatura a dirigente sindical. E ele não finda quando findar o seu mandato. Findado o mandato, ele ainda goza de mais um ano. E aqui eu vou dar uma dica para vocês enfrentarem e acertarem questões ou questão sobre estabilidade provisória. Todos eles, todos os trabalhadores que são detentores de estabilidade provisória, o dirigente sindical, o empregado eleito para membro da CIPA, lembram-se do CIPERO, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Quem mais? O empregado eleito membro do Conselho Curador do FGTS. Todos esses trabalhadores, vocês devem marcar assertiva que contenha titulares e suplentes. Memoriza assim: detentor de estabilidade provisória são aqueles trabalhadores, tanto os titulares quanto os suplentes. E mais, claro, com exceção da empregada gestante e empregada doméstica, né? Então cuidem com isto, pessoal. Esses trabalhadores gozam de estabilidade provisória. O empregado eleito diretor de sociedade cooperativa também goza de estabilidade provisória. E vê bem, todos estes só representantes dos trabalhadores. Eles adoram colocar nas questões representante dos trabalhadores e empregadores. É pega-ratão. Por quê? Só quem goza de ser detentor de estabilidade provisória são os que representam os trabalhadores, porque esses trabalhadores lutam pelos direitos dos trabalhadores. Então, para evitar que eles sofram represálias por parte do empregador, então eles são detentores de estabilidade provisória. E uma última dica ainda em direito material do trabalho, já para passarmos para processo do trabalho, é com relação a uma súmula específica do TST que fala sobre empregado acidentado, pessoal, que é a súmula de número 370, se não me falha a memória, súmula de número 378. A súmula 378 do TST fala sobre estabilidade provisória do empregado acidentado. Duas últimas dicas. O empregado acidentado, ele goza de estabilidade provisória. Súmula 378 do TST. Só que há um detalhe. Foi acrescentado este ano o item 3º à súmula 378, que eu destacaria agora, que diz que o empregado acidentado, ele tem direito sim à estabilidade provisória,
mesmo que o contrato seja por prazo determinado. E te lembra que na última prova, na penúltima prova caiu uma questão querendo saber da empregada gestante. Lembram-se disso? Porque eles queriam a alteração também da súmula 244. As duas súmulas foram alteradas. A 244 dizendo que empregada gestante tem estabilidade provisória, mesmo que o contrato seja por prazo determinado. E para o empregado acidentado, a mesma regra. Empregado acidentado goza de estabilidade provisória, mesmo se o seu contrato, diante do seu contrato, ser por prazo determinado, certo? Pessoal, então essas seriam as dicas de direito material do trabalho, certo? Essas seriam as dicas. Pois bem, passamos agora ao processo do trabalho, né? Processo do trabalho. Com relação ao processo do trabalho, eu destacaria o artigo 114 da Constituição Federal, porque o artigo 114 sobre competência da Justiça do Trabalho no nosso país, nas duas últimas provas, não caiu nenhuma questão, não caíram questões para exigir dos candidatos conhecimento acerca da competência. Então eu apostaria em quem sabe, eu não gosto de dizer que vai cair porque eu não tenho bola de cristal, mas quem sabe cairia uma questão sobre competência em razão da matéria e das pessoas. E aqui eu destacaria algumas matérias e algumas pessoas. Qualquer questão envolvendo direito coletivo, é desta forma que tu memoriza. Qualquer questão envolvendo direito coletivo passa a ser da apreciação do Poder Judiciário Laboral. Direito de greve, exercício do direito de greve de trabalhadores, questões envolvendo sindicatos no nosso país. Acabei de mencionar os incisos 2º e 3º do artigo 114 da Constituição Federal. Então memorizem, qualquer questão que for apresentada para vocês envolvendo a figura dos sindicatos, envolvendo questão de greve, envolvendo os institutos do direito coletivo, marquem de olhos fechados que aquele conflito será dirimido pela Justiça do Trabalho. Ainda eu chamo a atenção de vocês na competência também, que é da Justiça do Trabalho, súmula 189 do TST, declarar ou não a abusividade de greve. Aquilo que eu dizia a vocês, qualquer questão envolvendo o chamado direito coletivo passa a ser da apreciação e da competência para dirimir tal conflito a Justiça do Trabalho. Então eu chamaria a atenção de vocês para a competência em razão da matéria, em razão das pessoas, lembrando que o artigo 114 da Constituição foi alterado pela emenda 45 em 2004 e passou a se apreciar no judiciário laboral aqueles conflitos decorrentes de relação de trabalho. Então, qualquer conflito entre um prestador de serviços e um tomador de serviços, que são sujeitos envolvidos na relação de trabalho, passarão a ter os seus conflitos apreciados na Justiça do Trabalho. Não só ela é competente para apreciar a relação de emprego, mas ela passou a ser competente para dirimir conflitos decorrentes de relação de trabalho, certo? Pois bem, ainda em processo do trabalho, eu chamo a atenção e destacaria os ritos, rito ordinário e rito sumaríssimo. O rito sumaríssimo, o que acontece, pessoal? Nós temos sempre questões certas sobre o procedimento sumaríssimo. Qual é o valor de causa que vai uma ação trabalhista, que uma ação trabalhista irá tramitar no sumaríssimo? O valor dos 40 salários mínimos. Lembram-se disso? Se o valor exceder aos 40 salários mínimos, a ação deve tramitar pelo rito ou procedimento ordinário. Se o valor que foi atribuído à causa for um valor igual ou inferior aos 40 salários mínimos, esta ação necessariamente deve tramitar no sumaríssimo. E aqui nós temos algumas particularidades ou peculiaridades do sumaríssimo. Ele é um rito muito mais célere e eu chamo a atenção de vocês com relação ao valor de causa, certo? Com relação ao rito ordinário, eu destacaria a presença dos próprios empregados e empregadores em audiência. Isto é o que se chama de jus postulandi ou ius postulandi. Lembram-se disto? Quem é que deve estar presente na audiência, na primeira audiência? Empregado e empregador. O empregador, lembrando a vocês,
pode-se fazer substituir por um gerente ou preposto. Só que este gerente ou preposto, ele deve ter conhecimento dos fatos. Parágrafo 1º do artigo 843 da CLT. E vem a súmula 377 do TST e coloca o que ainda, pessoal? Além de ter conhecimento dos fatos, este preposto necessariamente deve ser empregado da empresa. Então aí eu destacaria o parágrafo 1º do 843 da CLT, que diz: gerente ou preposto deve ter conhecimento dos fatos, e a súmula 377 que dispõe: este gerente ou preposto deve ser necessariamente empregado da empresa. Ainda eu destacaria para vocês no ordinário o número de testemunhas. Olha a prova testemunhal, questão clássica ao longo desses anos. Qual é o número de testemunhas para cada parte? No ordinário, 3 para cada parte, podendo-se elevar este número para 6 no caso de inquérito para apuração de falta grave. Gimena, onde é que está isso? No artigo 821 da CLT, pessoal. E no sumaríssimo, qual é o número de testemunhas? 2 para cada parte, certo? Então, repetindo, sumaríssimo 2 para cada parte, o número de testemunhas. Ordinário, número de até 3 para cada parte, podendo se elevar ao número de 6 no caso de inquérito para apuração de falta grave. Ainda no processo do trabalho, eu destacaria 2 últimos pontos: recursos trabalhistas e execução trabalhista. Sobre recursos trabalhistas, eu destacaria 2 recursos. O recurso ordinário, que está lá disposto no artigo 895 da CLT, que nós temos que cabe recurso ordinário das decisões terminativas e definitivas das varas do trabalho. Então, houve decisão terminativa ou definitiva do juiz do trabalho, cabe a interposição pela parte vencida de um recurso, que é o primeiro recurso, que é o recurso ordinário, no prazo de 8 dias. Lembrando, existe um prazo uniforme para todos os recursos trabalhistas, que é um prazo de 8 dias, com exceção dos embargos de declaração, que será de 5 dias, e o recurso extraordinário, que será de 15 dias. Então, cabe, pessoal, e chama atenção mais para o recurso ordinário, de uma decisão em dissídio coletivo, olha o direito coletivo aí, de uma decisão em um dissídio coletivo, cabe a interposição de recurso ordinário para o TRT, pessoal. Vê bem, decisão de dissídio coletivo, cabe a interposição, perdão, para o TST, cabe a interposição de recurso ordinário para o TST, porque quem é que decide o dissídio coletivo? O TRT. Da decisão do TRT em dissídio coletivo, cabe o recurso ordinário para o TST. Não confundir com o segundo recurso, que é o recurso de revista. Recurso de revista que está disposto no artigo 896 da CLT. Gimena, eu nunca consegui entender direito o que as alíneas do 896 dispõem, e agora eu explico. Pessoal, o recurso de revista, num recurso de revista o que se discute é só matéria de direito, é um recurso técnico, e cabe a interposição de recurso de revista quando se tem divergência jurisprudencial entre tribunais. Como assim divergência jurisprudencial entre tribunais? Quando tribunais trabalhistas estão decidindo de forma diferente ao analisar o quê? Ao analisar uma lei federal, uma lei estadual, convenção coletiva de trabalho, acordo coletivo e regulamento empresarial, certo? Ou quando a decisão do nosso TRT no recurso ordinário for divergente ao quê? A uma súmula ou uma OJ do TST. Ou quando a decisão do TRT no RO for de forma contrária ou violar o quê? Lei federal ou norma constitucional. Olhem as hipóteses para interposição de recurso de revista, que eu acabei de mencionar, que todas estão lá no artigo 896. Então, diante de uma divergência jurisprudencial entre tribunais trabalhistas,
cabe a interposição de recurso de revista. Ainda no processo do trabalho, já para irmos para o final, eu destacaria a questão da execução trabalhista, pessoal. Execução trabalhista. Quais são as questões clássicas que eles colocam e que eles colocaram ao longo destes anos sobre execução trabalhista? Quem é que tem competência, quem é que tem legitimidade ativa para promover uma execução? Não só o exequente, não só o credor. Quem tem legitimidade ativa para propor, para promover execução trabalhista é qualquer interessado. Qualquer interessado, não só o credor, mas também o devedor, qualquer interessado. Em face de quem esta execução trabalhista será proposta, né? Quem é que possui legitimidade ativa? O executado, o devedor, né? Que na maioria das vezes e na maioria dos casos vem figurar no polo de devedor as empresas aqui no nosso país. Aonde que será promovida esta execução? Perante o juiz do trabalho. Quais são os títulos que serão executados? Títulos executivos judiciais e títulos executivos extrajudiciais. Lembrem-se que títulos executivos judiciais nós teríamos a sentença trabalhista transitada em julgado e nós teríamos o quê? A conciliação que foi homologada. Conciliação homologada lá na fase de conhecimento, transformar-se-á posteriormente em quê? Em um título executivo judicial. E os títulos executivos extrajudiciais, não confundam os extrajudiciais com processo civil. No processo do trabalho, nós nos deparamos com duas espécies de títulos executivos extrajudiciais. Se lembram? Os termos de ajuste de conduta firmados perante o Ministério Público do Trabalho. Termos de ajuste de conduta firmados perante o MPT. Esse é um título executivo extrajudicial. E qual outro título executivo extrajudicial que nós teríamos, pessoal, hein? Aqueles acordos que foram feitos perante as comissões de conciliação prévia. E como uma última dica, qual é o prazo que se tem para se opor embargos de execução? Alguém me diz? 5 dias. Tá? 5 dias. O prazo que o executado tem para se defender na execução quando ele opõe os embargos à execução ou embargos do executado no prazo de 5 dias. Pessoal, o tempo é muito curto, né? Eu acho que eu consegui falar o que eu tinha selecionado para vocês, né? Com uma última dica para vocês, que vocês devem se manter calmos agora, certo? Assistam às aulas hoje, aproveitem aí, mas vão depois para as casas de vocês, esqueçam tudo, descansem ao máximo, façam alguma coisa para que vocês possam se distrair e pensem nesta prova só amanhã, quando estiverem sentados abrindo o caderno de provas. Leiam com calma e com atenção todas as questões. Verifiquem se eles estão pedindo a afirmativa correta. Marquem as questões que vocês têm certeza. Iniciem a prova com aquelas questões e com aquelas áreas que vocês mais se prepararam. As duas últimas provas envolvendo as questões de direito do trabalho e processo de trabalho não foram questões difíceis. Eu ouso em dizer que foram provas em direito do trabalho e processo de trabalho, foram questões relativamente fáceis. Basta que vocês façam a leitura de forma atenta e calma. E a maior dica que eu teria a vocês: mantenham-se calmos. Mantenham-se com tranquilidade. Eu sei que é difícil, mas façam isso, pessoal, que eu tenho certeza da aprovação de vocês. Meus contatos no quadro, porque eu quero vê-los todos comigo em segunda etapa, fazendo trabalho lá, porque em trabalho nós vamos aprender apenas 20 peças, lembrando que a FGV só exige 2 ou 3 peças, petição inicial, contestação e recurso ordinário, mas comigo em sala de aula, vocês são preparados para as 20 peças. Jimena, tem como eu aprender do zero e conseguir aprovação em trabalho em segunda etapa? Tem como aprender do zero, certo? Até porque vocês não estarão partindo do zero. Vocês já têm todo esse conhecimento que se prepararam para essa primeira etapa. O que vocês fazem numa segunda etapa? Aprendem a fazer peças processuais, certo?
Contem comigo aí, pessoal, e rumo à aprovação. Animem-se, mas mantenham-se tranquilos. Eu tenho certeza da aprovação de todos aí e rumo à segunda etapa, e depois, mais adiante, eu tenho certeza de verificar vocês todos recebendo a carteira de vocês, que é tão importante, certo? E pessoal, pensem que essa prova não é o mais importante da vida, certo? Isso não é o mais importante. O mais importante é lutar e termos instrumentos para a luta. E vocês todos aqui, graças a Deus e graças a vocês, dispõem de instrumentos de luta, certo? Uma boa sorte a vocês e uma boa prova amanhã, certo? Um bom dia.